Oi, meu nome é Daniela, eu tenho 26 anos e eu sou médica. Hoje, na verdade, eu queria contar um pouquinho de como foi essa caminhada, desde o vestibular até realmente ter entrado na faculdade, como que foi esse processo para mim. Contextualizando um pouco, tenho um irmão, eu sou do interior do Paraná, hoje eu moro em Curitiba. Eu vim pra cá para fazer a faculdade e a nossa mãe criou a gente sozinha, praticamente. Quando eu tinha 6 meses, meu pai sofreu um acidente muito grave e ele acabou ficando paraplégico, ou seja, ele perdeu os movimentos do corpo, a maioria, ele perdeu a coordenação, perdeu parte da visão, da fala, então ele realmente não, por motivos maiores, ele não conseguiu estar presente realmente na nossa criação. E desde criança, nossa mãe lutou muito mesmo para criar a gente. Então, não tive nenhuma infância com luxo. Na verdade, na época eu passei muitas vontades, mas graças a Deus a gente nunca passou fome. Mas o que a gente teve muito sempre foi fé. Fé foi uma coisa que a nossa mãe ensinou desde criança e foi algo que eu levei para a vida toda. Mas veio a pergunta, como foi então, da onde surgiu a medicina? Desde criança eu sempre tive sempre foi muito criativa e assim, nunca pensei em medicina, nunca foi algo que eu pensava, quando eu era criança, eu quero ser médica, porque pra mim era uma coisa muito longe. Na verdade, eu não tinha nem muito bem acesso a médicos, então quando eu ia era na unidade básica de saúde, no postinho, e muito dificilmente, porque era difícil conseguir consulta, e também eu fui uma criança saudável, então eu não tinha muito contato com hospitais, né? E aí tudo começou quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, acho que foi. Até então eu queria engenharia, eu fazia técnico em meio ambiente integrado com o ensino médio. E eu queria engenharia, eu achava que era uma boa área e na verdade medicina era uma coisa tão longe que eu nem pensava nisso, eu não tinha nem contato com pessoas. E as pessoas que eu conhecia, uma pessoa na verdade que eu conhecia que queria medicina, ela estava fazendo 3 anos de cursinho, então não tinha uma que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho e duas que eu nunca fui super estudiosa, nada demais. E aí tudo começou quando eu estava no curso de técnico em meio ambiente. E aí minha mãe nessa época, ela casou de novo e o marido dela teve que mudar para Foz do Iguaçu. E eu morava em Cascavel e eu tava no terceiro ano do ensino médio, só que assim, como era um curso técnico, eu tinha que terminar fazer 4 anos, não só 3 anos. Então eram 4 anos, tudo misturado junto com o técnico e o ensino médio. Se eu não terminasse esse 4º ano, eu não poderia me formar. E aí ficou naquele dilema, eu ficaria em Cascavel terminando esse 4º ano, porque eu estava no final do terceiro ano, ou eu iria para Foz do Iguaçu, que não tinha o curso técnico em Química, então eu teria que ou fazer o terceiro ano de novo, ou eu teria que fazer um outro técnico e fazer mais 2 anos, ou eu ficaria longe da minha mãe em Cascavel. E eu sabia que já estava sendo difícil para ela, porque ela já estava longe do meu padrasto, né, na época. Ainda é meu padrasto hoje, mas ela estava longe dele já fazia 1 ano, porque ele estava morando em Foz, a gente em Cascavel, então eu sabia que estava sendo uma situação bem difícil. E na época, meu irmão estudava numa universidade federal, que é o ITFPR, que tinha curso técnico junto lá. Só que era numa cidade que ficava a 1 hora de Foz do Iguaçu, que era Medianeira. E aí ele deu a ideia de, aqui tem técnico em Química, por que você não tenta transferir? E daí a gente começou a pensar, só que assim, eu teria que fazer 2 anos a mais. Ou seja, o meu ensino médio ao total iria... O meu ensino médio ao total duraria 5 anos. Ou seja, eu nunca fui super estudiosa, mas também nunca reprovei, nunca, tive que fazer 1 ano. Então pra mim aquilo foi muito difícil mesmo decidir. Eu pensei, mas como assim? Eu nunca reprovei, vou ter que fazer um ensino médio de 5 anos, vai estar todo mundo entrando na faculdade... E eu não vou, eu fiquei muito triste mesmo, assim, mas eu tomei a decisão de fazer realmente ensino médio lá, na faculdade que meu irmão fazia, porque lá tinha um curso no nível técnico do ensino médio. E era muito boa aquela faculdade, só que quando eu entrei lá, todo mundo era muito melhor do que eu, porque eu sempre estudei em colégio público, e o meu colégio, geralmente a gente ficava atrasado nas matérias, ou seja, eu tava
no terceiro ano, mas eu tava estudando matemática do segundo ano, a gente nunca terminava os livros, assim, então, era isso que era um ensino médio bom, assim, da cidade pública, né? E aí eu sempre tava pra trás, e quando eu cheguei lá, eles eram muito avançados, porque eles faziam uma faculdade tecnológica, né, o ensino médio dentro de uma faculdade, então eram os mesmos professores de engenharia que davam aula pra eles, né? E aí, quando eu entrei, eu não sabia nada, eu tava muito perdida mesmo. Eu lembro que eu chorei, assim, nos 3 primeiros meses. Eu só chorava, 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 porque eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. E, assim, como eu falei, eu sempre tive muita fé, eu sempre acreditei muito em Deus. Então, naquele momento, realmente, eu entendi que foi um período que eu precisei passar, porque ali eu aprendi. Eu tava longe da minha mãe, o meu irmão estava na faculdade, então ele estava mais envolvido com as coisas da faculdade e eu realmente pela primeira vez me vi sozinha mesmo, assim. E ali eu entendi e conheci quem realmente era o Deus Pai, que era quem é a parte de Deus que cuida de você, que ouve você, que te sustenta, sabe? Eu realmente aprendi a buscar em Deus o que eu sabia que ninguém, nada naquele momento podia me dar. Então foi um momento realmente que nos 3 primeiros meses eu só chorava e eu só me fechava no meu quarto e orava e falava, Deus, por que isso está acontecendo? Eu não tô entendendo, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a estudar muito mesmo, aprendi a estudar, aprendi a correr atrás e comecei a passar de última da sala pra começar a tirar notas boas realmente, assim. E aí, quando chegou no quarto ano, né, dos meus 5 anos, né, então ainda faltava, eu tava no quarto, ainda faltava o último ano. Eu comecei a pensar, né, como já pensava em engenharia. E eu tava estudando para vestibular e tudo mais. Aí chegou finalmente o último ano, né, o 5º ano do meu ensino médio, mas o último ano como se fosse do meu ensino médio, né. E eu tava me preparando para os vestibulares e eu ia prestar engenharia civil. E aí eu teve um vestibular extra, digamos assim, da faculdade que eu queria prestar no meio do ano, porque eles abriram um curso em medicina numa cidade lá do interior. E esse vestibular era só para esse curso de medicina que tinha aberto. Então era como se fosse um vestibular extra, mas como era da faculdade que eu queria fazer, eu pensei, vou tentar para como se fosse um teste pro final do ano. Isso era no meio do ano. E eu fui muito bem no vestibular. Eu não cheguei a passar, mas assim, eu não cheguei nem a passar para a segunda fase, mas assim, eu fiquei muito perto e foi um vestibular muito concorrido. Então, assim, por pouquíssimo eu passaria. E eu comecei a pensar, por que não, né? Nunca tinha nem passado pela minha cabeça. E eu comecei a lembrar que quando eu tinha feito o técnico em meio ambiente lá em Cascavel, antes de mudar para o técnico em química, eu fiz um estágio na área da saúde, na Secretaria de Saúde do Paraná, na regional de Cascavel. Nesse estágio eu conheci uma médica muito querida, ela era minha chefe e ela tratava todo mundo muito bem, assim, desde o porteiro, desde qualquer funcionário, eu achava aquilo muito incrível, que uma pessoa que eu conhecia antes como os médicos, pessoas mais longe, pessoas, né, que realmente eram muito importantes pra mim, né, naquela época, hoje também, né, mas naquela época era algo muito longe de mim, então eu achava muito legal, assim, o fato dela tratar todo mundo muito bem, dela ser uma pessoa muito incrível. E aquilo me inspirava, mas nem eu sabia ainda que seria algo que eu fosse fazer depois, nem passava pela minha cabeça. E eu comecei a pensar, por que não? Porque até na época que eu fazia estágio lá, eu gostava de procurar as doenças, que eu tinha que preencher fichas, né, da secretaria, e eu achava interessante, mas era tão longe que não passava. Então eu comecei a orar muito. Eu falei, Deus, e será que tem a ver comigo? Será que isso faz sentido? Será que, né? E eu pensava muito no meu chamado também. Então eu não queria escolher algo que fosse me atrapalhar, que fosse me tirar realmente do que Deus tinha pra mim. Então eu comecei a orar muito, muito mesmo, e eu comecei a pedir pra Deus, sabe? Se realmente era aquilo que Deus tinha pra mim. Até que então eu decidi no final do ano, eu senti que realmente era aquilo que eu tinha que fazer. Aí no final do meu 5º ano eu tinha estudado muito, estava muito cansada e Deus várias vezes foi mostrando cada pouquinho assim, cuidado dele em coisas do dia a dia, coisas que eu nem imaginava. E eu fui estudando. E desde então, o meu sonho sempre foi fazer a Universidade Federal do Paraná aqui em Curitiba. Desde antes, quando eu queria engenharia, eu tinha vindo visitar aqui em Curitiba e realmente era um sonho mesmo, era assim, um sonho de vida vir fazer aqui. E eu decidi que eu queria morar em Curitiba, então eu comecei a
me inscrever para vários vestibulares e me inscrever aqui para Curitiba, para Cascavel e vários vestibulares. E aí, no final do 5º ano, quando eu prestei as provas, o que aconteceu foi que eu fiquei tão nervosa no vestibular aqui da Federal, que eu não passei nem para a primeira fase. Na Unioeste, que era a cidade lá de Cascavel, lá do interior, eu passei para a segunda fase, mas não passei depois no final. E eu lembro que eu fiquei naquele final de ano muito arrasada, porque eu pensei, Deus, como assim eu não passei? Eu achei que ia ser o meu ano, ia ser o milagre da minha vida, eu achei que ia, né? E olha só o que eu pensei, Deus, se eu não passei esse ano, então não vai ser tão milagre assim, né? Passar no outro ano, porque eu vou fazer esse cursinho, vou estudar. Olha só o que eu pensei, né? E aí eu, né, acabei pensando tudo isso, mas orei e tudo mais. E eu quase entrei em engenharia, porque no Enem eu tinha passado em engenharia. Só que daí eu comecei a orar e eu pensei, Deus, quer saber? Eu vou fazer mais um ano, porque eu prefiro tentar mais um pouco do que passar a vida inteira, né, pensando no que eu não fiz. Daí eu falei assim, Deus, quer saber? Esse ano eu vou estudar tanto, mas tanto que eu vou passar até na USP. Eu pensei, né, na minha cabeça, achando que... E aí eu decidi e comecei a estudar muito. E Deus foi fazendo vários milagres no meio do caminho. Eu ganhei bolsa no cursinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu fui indo bem nas provas. E eu fui estudando muito. Até que chegou no meio do ano, eu tava muito cansada, tava realmente esgotada. E eu tava passando por alguns problemas pessoais e também algo que eu passava na época, que era uma situação muito difícil pra mim. Então tudo aquilo tava me esgotando muito. E teve um dia que eu tava de manhã lendo a Bíblia e tava chorando muito, na verdade, mais chorando do que lendo a Bíblia. E eu lembro que eu só chorava e eu não sabia mais o que fazer. Esse era no meu ano de cursinho, né? E aí eu lembro que, de repente, eu recebo uma ligação e a minha tia, ela fala assim, Dani, eu tava aqui ouvindo um louvor e Deus me deu uma visão. Eu vi você no consultório, você atendendo as pessoas e Deus me falando que você vai ser médico, que você vai passar, que é pra você acreditar. Imaginei, naquele momento eu tava com a Bíblia aberta, chorando muito. Então eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito mesmo, assim, porque sabe quando você sente muito profundo, assim, Deus falando com você? E aquilo me deu, assim, realmente um gás pro resto do ano, sabe? E aí, foram chegando as provas, me inscrevi para várias provas. E, além disso, como eu ia bem nas aulas do cursinho, o cursinho decidiu que para os melhores alunos ele ia pagar passagem, vestibular, tudo pago para ir fazer o vestibular da USP, que era um vestibular que eu nem ia fazer, porque eu sempre quis a federal aqui de Curitiba. E como ia ser pago e o cursinho ia pagar todas as despesas, inclusive a inscrição do vestibular, porque isso geralmente dá nome pro cursinho se alguém escolher, né? Eu falei, então vou ir, né? Vou tentar lá também. E na época, eu lembro que o coordenador do cursinho falou, mas coloca pra odonto, né? Porque medicina é muito difícil. Aí eu falei, não, vale a pena pra mim se eu for pra medicina, senão não tem porquê, né? Porque eu sei o que eu quero agora. Daí ele falou, não, então tudo bem, coloca, mas eu nem acreditava que era possível eu passar lá, né? Porque era um cursinho pequeno, né, de cidade regional, e não tinha, até então não tinha ninguém que tinha passado em medicina na USP, né? E beleza, daí eu fui fazendo os vestibulares, chegou o final do ano, daí chegou o primeiro resultado de vestibular, que era da Unioeste, da minha cidade do interior, e eu não passei. E aí eu fiquei arrasada de novo. Eu falei, Deus, se eu não passei na Unioeste, como que eu vou passar na Federal? Como que eu vou passar em outros lugares, né? Mas aí eu respirei e falei, não, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Deus sempre esteve comigo nesses momentos, então ele me deu uma palavra e eu voquei. E aí, até que chegou então tão sonhado o resultado, que era o da Federal, e eu passei realmente na primeira chamada, no primeiro semestre, foi tipo tudo muito perfeito mesmo. E dentro disso são várias histórias de como Deus foi me sustentando, porque na época minha mãe não tinha dinheiro e ela sempre me falava, filha, mas como que você vai estudar em Curitiba? Eu não tenho dinheiro pra, né? E eu lembro que eu sempre falava, eu falei, mãe, quando Deus tem um propósito, ele vai dar o sustento. Então isso eu nem me preocupava, eu falava, Deus vai abrir as portas. E aí, tanto que Deus abriu as portas de uma maneira muito incrível aqui em Curitiba. Eu lembro que eu vim procurar o apartamento e eu tinha um valor X pequeno, né? Um valor bem pequeno. E esse valor, assim, eu não achava um apartamento que fosse. Eu lembro que, assim, eu orei e eu falei, Deus, eu tava indo no último apartamento. Eu falei, Deus, esse é o último apartamento que eu tô indo visitar. Se não for esse, eu não sei o que vai acontecer.
E eu lembro que foi tão incrível que eu cheguei naquele apartamento e era um apartamento muito legal e era exatamente o preço que eu precisava. E Deus abriu muitas portas. Tanto que minha mãe também, na época, ela passou numa pós-graduação aqui em Curitiba, porque ela era concursada do governo. E ela ia vir aqui a cada 15 dias com tudo pago. Então, assim, Deus preparou cada passo, assim, foi muito incrível mesmo. E aí eu tava na minha primeira semana de aula, quando eu recebo, tô indo pra casa e eu recebo, tipo, mensagens falando que eu tinha passado na USP. Eu tentei na época em USP Ribeirão, que é tanto concorrida quanto a USP Pinheiros, né, que é de São Paulo, são as duas USP que tem medicina. E eu lembro que eu não acreditava, eu falei, Deus, como assim, né? Tipo, até tenho vontade de chorar, porque é muito engraçado, porque eu senti realmente que Deus permitiu, porque naquela época eu falei, não ia ser tão milagre assim. Deus tava falando aí, ó, tá o teu milagre, né? E eu passei, pra ter noção, eu passei na segunda chamada da USP, mas foi assim, de 100 vagas eu passei em 101, ou seja, rodou uma pessoa pra eu entrar. E naquele momento eu entendi que aquela vaga não era pra realmente Deus mostrar pra mim que, olha só, filho, olha o que eu faço por você. E eu entendi que não era pra eu ir lá, porque realmente o meu sonho era a Universidade Federal do Paraná e todas as portas se abriram para ser, e aquilo foi mais para Deus me mostrar o que ele era capaz, né? E tanto que hoje eu não me arrependo, eu sou muito feliz aqui mesmo. Enfim, eu já faz muito tempo que eu queria contar essa história de como Deus pode fazer coisas incríveis, mas às vezes você tem um sonho muito que você acha tão longe, ou às vezes ainda nem passou pela sua cabeça a possibilidade desse sonho. E eu queria realmente mostrar que Deus faz coisas incríveis. Deus escolhe as pessoas que talvez ninguém escolheu, que o mundo não escolheu, as pessoas que não têm esperança, que às vezes não tem nada para dar certo. Deus vai lá e escolhe e mostra que tudo é possível. E esse testemunho na minha vida eu espero que possa ter tocado você de alguma forma, que possa ter te incentivado a sonhar mais alto, te incentivado a buscar mais alto e imaginar que realmente existe algo a mais do que você está passando hoje. Se você não tem perspectiva nenhuma, creia que Deus tem uma perspectiva, Deus tem um sonho, um plano que talvez você nem tenha sonhado ainda. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria deixar pra vocês. Quem sabe em outro vídeo eu conto como tá sendo a minha vida de médica agora, né? Já fazem 6 anos, já me formei, foi muito incrível, Deus me sustentou em todo esse caminho. Tem muitas histórias legais, né, pra contar ainda sobre como foi a faculdade, sobre como foi cada passo, mas o que eu queria deixar hoje é pra que você não deixe de sonhar e não deixe de acreditar que realmente tudo é possível pra aquele que crê.